Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF eu aprendi mais essa de hoje sobre Guerra Fria. E você sabe o que significa Guerra Fria? Você tem ideia do que é este termo? Não foi uma guerra no gelo, não foi uma guerra na Rússia, não foi uma guerra na Islândia, na Groenlândia, não. Foi uma guerra entre dois países, né? Entre duas nações, vamos dizer assim, e que não teve propriamente uma guerra, assim, como no sentido clássico da coisa. Mas é importante você saber que ela, praticamente, ela causa o efeito que o capitalismo fez na nossa vida. Ou seja, a partir do final da Guerra Fria, existe um capitalismo mais forte, um capitalismo propriamente dito e dominante no mundo inteiro. Então, para se entender por que o capitalismo aconteceu do jeito que aconteceu, é legal você entender essa Guerra Fria e entender que ela também faz parte dentro do contexto de guerras, né, do século XX. Temos a Primeira Guerra, temos a Segunda Guerra, várias outras guerras e a Guerra Fria, mas as três mais importantes, Primeira, Segunda e Guerra Fria. Então ela é muito importante para a gente entender todo o contexto do século XX. Então vamos lá, Guerra Fria. Pergunta básica, o que é Guerra Fria? Guerra Fria foi uma disputa pela superioridade mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45. Ou seja, acabou a Segunda Guerra, né? Esses dois países praticamente saem dominando o mundo, porque eles acabam com a hegemonia alemã nazista, né? Durante a Segunda Guerra. E eles fazem parte daquele processo do final da Segunda Guerra, tal, de toda a Segunda Guerra, de uma forma geral, né? Esses dois países, saem muito fortes da Segunda Guerra e eles propagam uma hegemonia durante todo o século XX, ou pelo menos de 45, de 45, 46 até 89, 90 mais ou menos, 91. E a Guerra Fria ela dura aproximadamente 50 anos, então é muito importante você entender que todo o contexto do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, acontece dentro do contexto da da Guerra Fria, e são esses dois países que se mantêm, né, como duas potências brigando entre si. O termo, né, o nome Guerra Fria, é chamada Guerra Fria por ser uma intensa guerra econômica, diplomática e ideológica, travada pela conquista de zonas de influência. Ou seja, o termo Guerra Fria significa a ideia de que não teve uma guerra propriamente dita entre esses dois países, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, eles não tiveram uma guerra entre os dois, eles foram fazendo processos diplomáticos, processos culturais, processos econômicos e participando de guerras de outros países, cada um de um lado, por exemplo, no Vietnã, né, o Vietnã do Norte socialista, o Vietnã do Sul capitalista, ou vice-versa, ou na Guerra da Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul socialista, agora eu vou falar com certeza, a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte socialista, cada um influenciou o outro. Então é importante deixar claro que esses dois países não tiveram uma guerra propriamente dita entre eles, por isso Guerra Fria, não teve mesmo uma guerra, explosão entre dois países, por isso o nome Guerra Fria. Paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque inimigo. Essa paz armada é muito interessante porque ele acaba proporcionando o termo Guerra Fria propriamente dito, porque enquanto os dois países apenas faziam, por exemplo, propagandas bélicas, ou seja, armamentos, nós temos isso, agora nós temos isso, nós temos esses mísseis, nós temos esses, nós temos essas ogivas nucleares e nós temos essas. Ou seja, cada um foi falando, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, então nunca acabaram propriamente uma guerra. Então essa, entre aspas, essa paz armada, ela existe nesse sentido dentro da Guerra Fria. Os blocos, né? É legal falar dos blocos, há muitos comentários, há muita informação sobre isso, mas eu vou falar de uma forma resumida, né? Primeiro da OTAN, né, dos Estados Unidos, e depois do Pacto de Varsóvia, da União Soviética. O que foi a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu em abril de 1949 e era liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental. Então, a OTAN, ela fazia meio que uma apropriação militar, né, durante todos os países aliados dos Estados Unidos, principalmente na Europa. O Pacto de Varsóvia era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas, ou seja, a grande união das repúblicas socialistas soviéticas, né, que não é só a Rússia, tinha vários países, por exemplo, a Moldávia,
Sérvia e Montenegro, toda aquela região do leste europeu, não eram países autônomos com suas autonomias nacionais, mas faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Pacto de Varsóvia era o outro lado, ou seja, era aquilo que militarmente administrava todos esses países a favor da União Soviética. Uma corrida espacial, que é muito interessante. No ano de 1957, a União Soviética lança o foguete Sputnik, com um cão dentro, o primeiro ser vivo a ir para o espaço. 12 anos depois, em 1969, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. É legal isso aqui porque você vai ver que essa corrida espacial tem a ver com uma influência, uma hegemonia, uma influência de hegemonia, ou seja, a União Soviética foi o primeiro país, vamos dizer assim, né, a colocar um ser vivo no espaço. Os Estados Unidos foi lá e conquistou a Lua. Então, é essa briga, né, essa corrida, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, e a corrida espacial ela tomou uma forma muito especial, né, dentro do contexto da Guerra Fria. A caça às bruxas, isso aqui também é muito importante para você ver como que o país lida consigo mesmo dentro da Guerra Fria, né? Primeiro eu vou falar dos Estados Unidos, o macartismo, que foi comandado pelo senador republicano Joseph McCartney, que perseguiu muitas pessoas nos Estados Unidos. Essa ideologia também chegava aos países aliados dos Estados Unidos, como uma forma de identificar o socialismo com tudo que havia de ruim no planeta. É interessante você ver que o macartismo foi uma caça às bruxas, por exemplo, tudo que era comunista ou socialista, que são duas coisas um pouco diferentes, né? Dentro dos Estados Unidos, dentro dos países aliados, mas principalmente dentro dos Estados Unidos, era caçado, era eliminado da cultura americana, né? E o macartismo ele se tornou isso propriamente uma institucionalização de caça aos comunistas, aos esquerdistas, vamos dizer assim, dentro dos Estados Unidos. E isso foi prejudicial de certa forma para a sociedade, porque muitas pessoas acabaram sendo presas, sendo interrogadas, sendo maltratadas e por aí vai, para não dizer outras coisas, né? Só porque ela tinha um livro do Karl Marx, por exemplo, em casa. Então isso era um pouco complicado, né, dentro da sociedade americana, né? Mas isso se tornou uma coisa clássica. Por exemplo, a história do FBI, por exemplo, ela passa por isso, uma caça sempre aos comunistas a partir principalmente da década de 10, 20, vai até mais ou menos 40, 50, né? E depois o FBI ele tem uma nova remodelação. Mas principalmente o macartismo é uma caça às bruxas. Agora, pelo lado da União Soviética, o Partido Comunista e seus integrantes perseguiam, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. Um sistema de investigação e espionagem foi muito usado. Funcionários da KGB faziam serviços secretos soviéticos. Da mesma forma que existiu o macartismo nos Estados Unidos, também o Partido Comunista Russo, né, ele praticamente eliminava todo e qualquer resquício de capitalismo dentro do perímetro soviético, né? Então, se apareciam umas pessoas que eram contrárias, por exemplo, lá na Sérvia, por exemplo, na região da Sérvia, e eles eram contrários a todo o sistema socialista russo, o KGB, por exemplo, né, ia lá e eliminava os caras com as suas próprias formas. Então, é interessante ver que nem um lado nem o outro é tão santo na história assim. Os dois lados se perpetuavam como poder e hegemonia, principalmente dentro das suas casas, como pode perceber. A divisão da Alemanha. Essa divisão ela é muito importante. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética e, portanto, socialista. E a República Federal da Alemanha, com capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob influência dos países capitalistas. Em 1961, foi levantado o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, capitalista e socialista. É interessante saber que o Muro de Berlim ele é o grande símbolo dessa divisão, símbolo dessa divisão entre capitalismo e socialismo na Europa, né, principalmente por causa da Alemanha. Até na Copa do Mundo de 1974, a Alemanha Ocidental jogou com a Alemanha Oriental, né, num fato inédito, histórico, para o esporte, que é uma cultura, né, que é cultura, e também isso vem no sentido político, né. E é interessante você ver que esse Muro de Berlim, que ele foi cair lá no final dos anos 80, né, final dos anos 80, começo dos 90, você percebe que essa divisão
bipolarização do mundo e da política, né, da geopolítica mundial do século XX, ela acontece principalmente como um grande símbolo que é o Muro de Berlim. A cortina de ferro, é muito importante esse termo. Quem que falou esse termo? Em 1946, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, né, fez um famoso discurso nos Estados Unidos usando a expressão cortina de ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. É mais ou menos assim. O capitalismo ele começou a se expandir a partir da década de 50, como um exemplo, por exemplo, o rock and roll, né? Mas muitas outras coisas, né? Coca-Cola, carro e por aí vai. Só que a União Soviética viu que, ideologicamente falando, culturalmente falando, o capitalismo ele é muito forte, como você pode ver na realidade atual. E essa cortina de ferro foi uma frase muito feliz do Winston Churchill para caracterizar o sentido político e ideológico do socialismo dentro da União Soviética, para que essa influência do capitalismo nos Estados Unidos, da Europa, por todo o resto do mundo também, né, não entrasse dentro desses países, dentro da União Soviética. E esse termo ficou muito conhecido com o primeiro-ministro da Inglaterra, né, o britânico Winston Churchill, em 1946. Plano Marshall e Comecon. No final da década de 40, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. E já o Comecon, né, foi criado pela União Soviética em 49, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas. Até mesmo nas suas ajuda econômica para os países aliados, essas duas potências hegemônicas do século XX, né, dentro do contexto da Guerra Fria, também fizeram esses planos para se ajudar de uma forma geral. Então, até nisso eles são parecidos dentro do contexto da Guerra Fria. Envolvimentos indiretos, né? A Guerra do Vietnã entre 1959 e 1975. A Guerra do Vietnã, eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um assunto muito legal, muito importante, mas tem muita coisa para falar. Só quero deixar claro que os Estados Unidos entram na guerra do Vietnã, né, quando a União Soviética também entra para os dois lados, fazendo com que as duas regiões norte e sul desse país se degladiam numa guerra, né, como se fosse uma guerra civil, mas acabou se tornando uma coisa muito maior. E os Estados Unidos acabam perdendo essa guerra, porque eles entram para ganhar ela, como na Primeira e Segunda Guerra, eles entram para ganhar dela e acabam perdendo para um bando de orientais com bambus, nada mais que isso, nada mais do que isso, né? Qualquer pessoa que vê filmes aí sabe mais ou menos como aconteceu. Os Estados Unidos não conseguiu passar por armadilhas, foi muito problemático, perdeu muita gente, até dentro do contexto cultural americano da virada dos anos 50 e 60, né, principalmente em 68, 67, 68, 69, acabou existindo todo um movimento cultural, musical, a partir de São Francisco, né, que é o psicodelismo, né, o movimento Woodstock, o grande festival de Woodstock, que acabavam questionando a Guerra do Vietnã e qual a utilidade disso para o país americano e para o povo americano, onde tinha vários jovens, milhares e milhares que morreram, vamos dizer, à toa, né, só por uma questão bélica dentro do contexto da Guerra Fria, né? Então é interessante você entender a Guerra do Vietnã, para você entender o quanto os Estados Unidos, apesar de ser a potência que acabou ganhando, entre aspas, né, essa Guerra Fria, ela também acabou tendo problemas consigo mesmo, né? E isso é triste de uma forma geral pelas mortes que aconteceu na Guerra do Vietnã, e é uma guerra perdida. Até nos anos 80, os Estados Unidos tentou fazer uma remodelagem dessa visão, por exemplo, com filmes como o Rambo, por exemplo. O Rambo 1 já é uma constatação mais elegante, vamos dizer assim, mais crítica. Agora, a partir do Rambo 2, Rambo 3, já é uma coisa mais ostensiva, né? Aquela política horrível dos Estados Unidos nos anos 80. Né? Só para fazer uma pequena brincadeira aqui com o cinema. Então, a Guerra do Vietnã é importante para você ver o contato indireto entre esses dois países durante a Guerra Fria. O fim da Guerra Fria. A falta de democracia, atraso econômico e a crise nas repúblicas socialistas, né, soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Então, vê lá, ó. Falta de democracia, atraso econômico e crise nas repúblicas. Em 49, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados. Né? Ele fez vários planos
econômicos, né, perestroika, por exemplo, ele vai fazer com que uma remodelagem capitalista aconteça dentro da República, da Rússia principalmente, né? Com as reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas. Ou seja, o fim da Guerra Fria é o capitalismo vencedor de uma forma geral. Resumo da aula de hoje. O que é a Guerra Fria? Estados Unidos contra a União Soviética, propriamente dito. O nome vem de Guerra Fria porque não teve uma guerra propriamente dita entre esses dois países. A paz armada é um equilíbrio bélico entre esses dois países e não teve cada um, eu tenho essa arma, agora eu tenho essa, então acabou tendo entre aspas, uma paz armada, né? Os blocos, OTAN e Pacto de Varsóvia, né, que fez com que cada país se impusesse dentro de seus países aliados com cada um. A OTAN dos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia para a União Soviética, desculpa. A corrida espacial é uma imposição na ideia de conquista de espaço. Caça às bruxas, né, foi as duas potências destruindo a influência do país adversário dentro de casa, né, bem simples para você entender. A divisão da Alemanha, as duas Alemanhas, né, e o Muro de Berlim, ou seja, a Alemanha era o grande símbolo, o Muro de Berlim era o grande símbolo dessa divisão hegemônica entre os dois países, né. A Cortina de Ferro foi o termo de Winston Churchill que falou sobre a União Soviética se fechando para o capitalismo. Plano Marshall e Comecon foram os planos econômicos que cada país fez para os seus aliados e dentro de si também, né. Envolvimentos indiretos, a Guerra do Vietnã, que é o grande exemplo disso tudo. E o fim da Guerra Fria, a União Soviética desmorona e o capitalismo vence. De uma forma geral, eu tentei resumir muita informação, uma aula com muitas coisas, né? Muitos datas, muitas informações, muitos contextos, textos e contextos, né? Mas espero que você tenha entendido e a sua curiosidade que aguce e vá procurar mais informações, porque é muito importante. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.